Bem-vindo à Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Para acompanhar outros vídeos é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo e enviar para todo mundo que você acha que precisa. O nosso culto já vai começar e você faz parte dele. Por isso, durante o louvor, louve com a gente. Durante a oração, ore com a gente. E durante a palavra, abra seu coração para recebê-la. Tenha um bom culto. Confiamos em teu
festa no nosso Deus, que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus se abram e o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. A obra do Senhor não para, e por isso a Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá também não. E estamos aqui para falar de alguns avisos do que temos feito durante esse isolamento social para que possamos manter a chama viva do Espírito Santo em nossos corações. A primeira coisa que queremos te incentivar é: não perca o contato com o seu irmão, não deixe de mandar mensagem para ele. Ligue para aquele que faz um tempo que você não escuta a voz. Fala no grupo do seu NIT, chama alguém para orar. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a gente não possa perder isso durante esse tempo de isolamento social, porque de fato é um presente de Deus. Esse é o momento que precisamos cuidar daqueles que estão no nosso lado todos os dias, ou seja, a nossa família. Por isso, nosso pastor preparou para que toda quarta-feira nós tenhamos um culto domiciliar. Esse culto é enviado através dos grupos do NIT no WhatsApp, e assim você poderá fazer um culto toda semana em família. E por último, nós sabemos que esse momento tem sido muito difícil para muitos de nós. Porém, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E por isso, esse é o momento de você colocar o seu tempo com o Senhor em dia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar e esteja cultivando intimidade com Deus. Permita que o refrigério do Senhor acalme seu coração e te fortaleça para qualquer luta que vier, porque esse é o seu propósito, um adorador e um conhecedor de Deus. Continue junto. Obrigado e tenha uma ótima palavra. Eu quero convidar os irmãos agora a abrir comigo as suas Bíblias, ou nos acompanhar, no livro de Gálatas, capítulo 6, tá? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. E com certeza os irmãos serão muito edificados com essa mensagem. Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa,
Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá a glória em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que instrui na palavra, reparta o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi pelo meu punho. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncidar para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está sacrificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos os quantos andarem conforme esta regra, e a todos os quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam convosco, irmãos. Amém? Essa palavra, irmãos, ela falou muito ao meu coração, principalmente pelos conselhos de Paulo aos Gálatas, que ainda hoje, serve para nós como igreja. Paulo, ele foi um grande defensor da graça de Deus. Paulo combatia com muita ênfase, com muito fervor, a graça, a mensagem da cruz. E por isso Paulo vem instruindo aos Gálatas como que eles deveriam agir, como que deveriam ser, e quebrando costumes dos judeus, porque os judeus eram legalistas e eles não aceitavam o evangelho do Senhor Jesus, a mensagem que Paulo trazia. Mas, ainda assim, alguns irmãos da igreja já haviam se convertido, porém, os judeus insistiam em voltar às velhas práticas. E Paulo, então, ele vem ensinando, admoestando, falando como que o verdadeiro cristão deve ser. E nesse capítulo eu separei algumas coisas que me chamaram a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos estar compartilhando em 3 etapas, tá? Eu dividi em 3 etapas. E a primeira etapa nós vamos falar a respeito das obras, das nossas ações. O título é: As suas ações revelam Cristo em você. A gente viu que desde o início o apóstolo Paulo, ele está combatendo aqui os costumes judaicos.
E ele está pregando a graça de Cristo. Porém, alguns dos Gálatas, na igreja de Gálatas, que já tinham se convertido, estavam voltando, aceitando o jugo novamente da religiosidade. E aí Paulo começa a instruí-los. No capítulo 1 de Gálatas 6, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar, a como nós devemos agir quando um irmão, ele, por algum motivo, ele cai, ele peca, e aí é necessário que esse irmão ele seja corrigido. E Paulo, ele vem nos instruindo em como fazer isso de uma forma que o irmão não se sinta humilhado. E eu notei o seguinte, o apóstolo Paulo, ele inicia os seus conselhos finais, ensinando aos Gálatas a forma correta de corrigir o irmão que pecou. Ele está deixando claro que não devemos nos sentir superior a ninguém, constrangendo o outro por causa do seu erro. Errar é humano e todos nós estamos propensos a cair. Ele aconselha aos mais espirituais que chamem o irmão e usem de humildade para não feri-lo mais ainda e acabar lançando o irmão fora da igreja. Ou seja, devemos exortar o irmão com amor, admoestar com amor, corrigir com mansidão. É a forma que Paulo está falando aqui. Não que a gente se sinta, a gente não tem que se sentir melhor do que ninguém. O orgulho, a vaidade, a ganância, a soberba, superioridade, não são frutos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. São, na verdade, obras manifestas da carne. E a carne, ela sempre vai prejudicar o bom convívio entre os irmãos da igreja. Precisamos vigiar em todo tempo para não cair também em tentação aquele que exorta, aquele que corrige, para ele não ser seduzido pelo mesmo pecado que o irmão. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando que quando não é qualquer pessoa que está preparado para corrigir um irmão. Não é qualquer pessoa que está preparado para abraçar determinadas causas na igreja, porque ele talvez não tenha a maturidade espiritual para isso. E aí Paulo vem advertindo, que tenha cuidado para não cair em tentação, para que você não cometa o mesmo pecado, e ao invés de você ajudar o teu irmão que caiu, você caia no abismo, no mesmo abismo que ele se encontra. Nós precisamos vigiar. E nós, Paulo ele está falando aqui de pessoas espirituais. Observem que Paulo chama os irmãos de vocês que são mais espirituais. Por que Paulo chama os irmãos de mais espirituais? Porque Paulo está se referindo a pessoas maduras na fé, a pessoas já experientes, firmadas, mostrando que não é qualquer pessoa que pode abraçar determinadas causas ou que estão em condições de fazer uma correção, uma admoestação ao irmão. Por isso é necessário que sejam pessoas maduras e que essas pessoas maduras, elas não se sintam soberbas, não estejam com a soberba de achar que porque ele está em determinado posto, em determinada posição, ele pode chegar e humilhar o irmão simplesmente porque ele caiu. O apóstolo ele nos coloca em pé de igualdade e não de superioridade. É muito difícil muitas das vezes a gente chegar para alguém e abrir o nosso coração pelo medo de ser julgado pelo nosso erro. O medo do que vai ser falado, de como a pessoa vai nos olhar. Não é porque um é pastor ou porque o outro é diácono, evangelista, está num cargo mais acima, que ele tem o direito de humilhar ou de se sentir mais santo do que o outro. A palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Hoje você pode estar firme. Hoje você pode estar super forte na presença de Deus, mas de repente, por algum motivo, você pode cair.
e se encontrar na mesma posição que o irmão se encontra. Por isso, Paulo adverte que a correção, ela tem que ser com humildade, ela tem que ser com mansidão, ela tem que ser com amor e com palavras sábias. Faça ao teu irmão de acordo com aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Isso a gente vai encontrar escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Diz assim, ó: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Quando Paulo ele adverte para aquele que está de pé cuidar para não cair, na verdade ele está fazendo um alerta para a nossa presunção. Porque nós somos presunçosos. Muitas das vezes somos sim. E a gente esquece que somos feitos da mesma matéria pecaminosa que o irmão. E nos colocamos numa posição de superior a ele, de mais santo do que ele. Eu quero dizer para você que essa postura, ela não vai ajudar o teu irmão a se levantar. Muito pelo contrário, você vai lançar ele fora do corpo. Ao invés de você trazer ele mais perto, de você fazer aquilo que o Jesus manda, você vai estar fazendo justamente o que o inimigo quer, lançando mais um lá no mundo. Portanto, nós precisamos vigiar e saber como nós estamos admoestando. Como nós estamos falando com o irmão. Se coloque no lugar daquele que caiu e veja como você gostaria de ser tratado. Porque se você ama, se eu amo o meu irmão como a mim mesmo, eu não quero ver ele se perder. Precisamos estar sempre fazendo uma autoexaminação de consciência e medir como nós estamos no corpo de Cristo. De que forma nós nos portamos diante do outro a fim de não permitir que a vaidade tome lugar no nosso coração. Assim como foi feito com Satanás, que a vaidade tomou conta do coração de Satanás e ele foi lançado fora. Por isso, irmãos, é que a gente tem que ter muito cuidado na hora que nós formos admoestar ou chamar a atenção de alguém. Precisamos exortar com sabedoria, no falar com o irmão, para ele não se sentir humilhado e ele não venha ter medo de confessar o seu pecado, a fim de ser corrigido. Esse é um momento delicado que precisamos lidar com educação, amor, como diz lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2. Suportando uns aos outros com toda humildade, mansidão, longanimidade e amor. O apóstolo Paulo, ele não deixa ele não deixa uma brecha para que a gente possa dizer assim, mas eu não sabia que era assim. O apóstolo Paulo, ele tem um cuidado, ele deixa bem claro para a gente a forma que nós devemos agir. Portanto, faça, quando tiver que fazer, faça com amor. A segunda fase, a segunda etapa dessa mensagem, ela vem falando a respeito do compartilhar as bênçãos. No versículo, aqui em Gálatas 6, versículo 10, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo, ele vem enfatizando a necessidade de nós fazermos o bem, da gente estar sempre pronto a fazer o bem, independente de quem seja, mas principalmente aos domésticos da fé. E ele instrui também aqueles que estão sendo instruídos que eles precisam compartilhar suas coisas boas. Preste atenção que ele não fala compartilhar as coisas boas. Ele fala das suas coisas boas. Compartilhar as suas coisas boas. Por que ele fala isso? Porque todos nós temos alguma coisa boa para compartilhar. Todos nós que fomos chamados por Jesus, temos alguma coisa de bom para ser compartilhado. Principalmente quando nós estamos sendo instruídos na palavra. Principalmente quando nós estamos aprendendo a palavra de Deus.
Precisamos compartilhar com aquele que está nos orientando, com aquele que está nos discipulando, as coisas boas que nós estamos recebendo do Senhor, porque agora somos um vaso novo e precisamos estar cheio, ser cheio, e o Senhor nos enche. E a gente precisa passar isso, porque edifica a fé do irmão. E eu quero falar algumas coisas que eu anotei aqui, eu coloquei. Muitas das vezes, nós deixamos de contribuir para o crescimento do irmão ou do seu ministério por não compartilhar as nossas coisas boas e as boas coisas que nos acontecem. Eu vou dar um exemplo e eu particularmente puxei a sardinha para o nosso nicho, para o nosso lado, porque é algo que já é contínuo, nós conhecemos. Então eu puxei a sardinha, né? Como que eu posso não compartilhar as minhas coisas boas ou as coisas boas que me acontecem? Um exemplo, eu tenho dons e talentos que podem ser utilizados na igreja ou no ministério do irmão que está me auxiliando. Mas porque eu não quero compromisso, eu não quero me comprometer, eu me omito, eu deixo de fazer o bem. E o coitado fica sofrendo para tentar, às vezes, solucionar um problema, sendo que eu ou você pode ser a resposta de oração que ele está precisando, pode ser o socorro que o Senhor enviou, pode ser o suporte que ele está esperando. Ou quando eu não falo as bênçãos recebidas após o irmão ter pago um preço de jejum, de oração, de busca na palavra, de dedicação para me ajudar. E aí eu recebo a bênção e eu não volto para agradecer. Eu não compartilho com a igreja ou particularmente com esse irmão para edificar a fé dele, para ele saber que as orações dele são ouvidas. Eu deixo de fazer o bem. Quando o irmão tem total dedicação na leitura da palavra, para preparar um estudo maravilhoso, para elaborar, né, um estudo, como o nosso pastor faz, né, deixa de ter momentos talvez prazerosos com a sua família, momentos de descanso, e ele passa ali dias e dias, noites, trabalhando em cima daquela folhinha para o nosso crescimento. E aí eu venho, recebo aquela folhinha, e eu levo para casa, mas eu não me importo, eu não leio, eu não respondo. Eu simplesmente espero chegar o dia do Nietzsche para poder eu estar lá sentada, sendo apenas um ouvinte. E muitas das vezes não é só, eu falo do Nietzsche porque é o nosso aqui, mas em muitas outras áreas, seja numa consagração, seja nas orações das irmãs, aonde você pode ajudar, aonde você pode fazer o bem, fazer a diferença, e muitas vezes não fazemos, porque não queremos o compromisso. Quando eu não levo a sério e não respondo aquela simples folhinha, eu deixo de ouvir o que o Espírito Santo vai me falar através da leitura bíblica. E me abstenho de dividir com o orientador e com os demais irmãos as coisas boas que eu tenho aprendido, tanto com ele quanto com o Espírito Santo. Isso, irmãos, às vezes traz um desânimo. Às vezes o irmão fica cansado, porque a impressão que dá é que a gente está cavando e não está saindo água do poço. E aí vem a fraqueza, vem aquela vontade de parar. Por isso a necessidade da gente compartilhar as nossas coisas boas. Compartilhar o que nós temos de melhor para todos. Eu preciso fortalecer o meu irmão na caminhada. Eu preciso ajudar, eu preciso não ser apenas ouvinte de homens, mas eu tenho que ser um ouvinte do Espírito Santo, e é uma ferramenta de Deus, aonde eu estiver, para quem Ele me colocar para ser. E aí, muitas das vezes, a gente se acha, né,
a gente diz assim, eu não tenho qualificação ou eu não sou capacitado. Irmãos, a capacidade vem de Deus. É por isso que Ele colocou alguém do teu lado, para você aprender, para você se encher e você se tornar apto a fazer a obra. Essas são algumas das formas que nós usamos para fugir à nossa responsabilidade como cristãos. Das pessoas que agem assim, sabe que Deus não se agrada disso porque Ele conhece a capacidade de cada um de nós. E quando não temos a capacidade, Ele mesmo nos capacita. E eu vou mostrar isso para você lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, não tem mais desculpa. O que nos falta, irmãos, na verdade, é boa vontade, porque quando a gente quer, a gente faz, e quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Aí nós cometemos o pecado de deixar de fazer o bem, como está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Daí entra a necessidade da gente admoestar o irmão, da gente chamar o irmão em particular e falar assim: irmão, Deus quer te usar, você precisa se posicionar, ter compromisso com as coisas do Senhor, mas não se falar de uma forma com arrogância ou com amargura no coração, mas como um convite de Deus para que Ele faça parte dessa obra maravilhosa que o Senhor tem conosco. Deus, Ele conhece, irmãos, as intenções do nosso coração. Por isso, não pense que você engana Deus. Não pense que você pode zombar de Deus, porque Ele conhece o teu coração. E Paulo vai falar também a respeito de zombar de Deus. No próprio capítulo 6, ele vai falar que de Deus não se zomba, né? Zombar de Deus é jogar pedra na cruz. Por que é jogar pedra na cruz? Porque de Deus, irmãos, a gente não pode zombar, a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Aí você pode me perguntar: como que eu posso zombar de Deus? O que eu faço para zombar de Deus? Eu vou à igreja, eu oro, eu leio, eu faço bem, eu não xingo meu vizinho, não falo palavra. Como que eu estou zombando de Deus? Eu vou te mostrar como que nós podemos zombar de Deus. Quando voluntariamente eu peco, sabendo que entristeço o Espírito Santo e, consequentemente, o coração de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, ela fala comigo, me exortando, eu finjo que eu não entendi, porque eu não quero ouvir, porque não quero me corrigir. Quando interpreto de acordo com a minha conveniência para proveito próprio, ou proveitos escusos. Quando trato mal meu próximo, sabendo que a ordem é amar. Quando eu aceito e cometo heresias, conhecendo a palavra. Quando eu discuto o dízimo com a desculpa de não dar, para não dar por ganância. Quando a mensagem da cruz já não é mais relevante para mim. Essas são apenas alguns exemplos de como zombamos de Deus. Isso nós crentes. Porque as multiformas do ímpio de zombar de Deus não dá para contar e está à vista para todo mundo. Mas para os ímpios, irmãos, ainda tem o benefício do tempo da ignorância. E para nós que já conhecemos a verdade, como será? Portanto, cuidado com o que você está plantando, e aonde está plantando e como está plantando, porque colherá o fruto da tua semeadura. Seja boa ou ruim, vai ter colheita. E o cefeiro, ele está voltando, e a gente vai ter que colher. Não espere retorno de homem. Paulo aqui, ele nos adverte a isso, que nós não devemos esperar retorno de homem. Olha que ele fala assim, eu coloquei assim: nem sempre nós seremos reconhecidos pelo bem que estivermos feito. As pessoas têm memória curta e o bem que você faz hoje será facilmente esquecido amanhã.
E isso pode levar você a esmorecer e desanimar e até pensar em desistir pelas ingratidões. Mas esse é um dos males do ser humano. Foi assim com Jesus e como não seria conosco. Mas o apóstolo Paulo, sendo um exímio conhecedor das fraquezas da carne, nos adverte, assim como aos Gálatas, que não cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, no tempo certo, as nossas boas semeaduras serão colhidas. O nosso galardão não será dado e não será dado, o nosso galardão nos será dado. E não deixe de fazer o bem, principalmente aos irmãos da fé. Paulo, ele tinha um cuidado muito grande com o Evangelho de Cristo. Paulo, ele defendia com afinco a mensagem da cruz. E aí ele vê assim, Paulo, ele tinha um cuidado muito especial com o Evangelho de Cristo. E ainda tão maravilhosa a graça que nos libertou do jugo pesado da lei, que não trazia salvação, apenas condenava na forma que os judeus a aplicavam. Os Gálatas já conheciam a graça, pois Paulo já havia pregado para eles. E os mesmos, pois, já tinham se convertido, mas estavam se deixando levar para a servidão da religiosidade novamente. Pelos judeus que estavam impondo a eles a circuncisão, para se orgulhar de estarem ainda cumprindo a lei. E era também uma forma de não serem perseguidos por aceitar o Evangelho de Cristo. Eram hipócritas porque eles mesmos não cumpriam a lei. Paulo reforça que Deus não se importa se você tem alguma marca de satisfação social para mostrar para ninguém. O que Deus quer de nós é que cada um seja verdadeiramente uma nova criatura e que tenha suas mentes transformadas com o perfeito entendimento da graça. Muitos tentarão te manter na servidão da religiosidade. Cristo, ele é a única ligação entre você e o Pai. É o único meio para te religar a Deus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por isso, irmão, fuja de tudo que possa te aprisionar. Não se deixe ser escravo de ninguém. E se você tiver que ser escravo, seja escravo livre de Cristo. Se quer ter uma marca em sua vida, que essa marca seja a marca da mensagem da cruz. E mostre para o mundo onde está a sua fé, a sua esperança e a sua salvação. Por que mostrar essa marca? Porque quando você mostra essa marca, você está anunciando um reino de vida eterna, um reino de abundância. Você está dizendo que eu e você, somos escravos livres de Jesus, o nosso Salvador. Pois toda a nossa carne foi crucificada com Ele e hoje nós somos livres pela sua graça. Essa é a verdadeira mensagem da cruz. Esse é o verdadeiro sinal que nós temos que mostrar. É a mensagem que nós temos que anunciar para o mundo. Por isso, queridos, não desista da sua caminhada. Continue. Mesmo cansado, abatido, ferido, não pare. Lembre-se que Jesus caminhou no nosso meio. Ele viveu 33 anos aqui. Mas eu coloquei 30, porque 3 aninhos ele era ainda um bebê. E eu coloquei que ele caminhou no nosso meio 30 anos. Aqui na terra, como homem, como carne. Como eu e como você. Mas o Senhor, ele tinha uma diferença. Ele era espiritual. O Senhor, ele estava sempre em oração. Ele estava sempre em conexão com Deus. Jesus, olha as coisas que Jesus fez ainda sendo carne. Jesus caminhou em meio a homens maus, comeu com pessoas impuras, falou com prostitutas, curou doentes, irou-se no templo, sofreu difamações, teve fome, teve sede, chorou, sofreu, mas não deixou de nos amar. Em momento algum, Jesus deixou de nos amar. Que sejamos assim como Ele também, imitadores de Cristo. Que sejamos assim. Paulo, ele foi um imitador de Jesus. E nós precisamos ser como Paulo. Precisamos ser como Jesus.
fazer sempre o bem, independente do que você está passando, independente do que você vai ganhar. A gente não pode fazer o bem esperando nada em troca. Precisamos ter cuidado com o que nós estamos semeando. Precisamos olhar aonde nós estamos semeando, porque tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Nós precisamos descer sempre à casa do olheiro para que a soberba, a vaidade, o orgulho não venham tomar lugar no nosso coração. Não venha ocupar o altar de Deus no nosso coração. Nós precisamos aprender a compartilhar as boas coisas que o Senhor tem nos dado e as boas coisas que há em nós, as nossas boas coisas. Precisamos assumir de uma vez por todas a nossa responsabilidade como cristãos, como crentes. E eu quero deixar para você 6 simples perguntas. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei. Eu queria deixar para você 6 simples perguntas para que você se responda. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quem você é? Faça esse exame e responda na sua consciência. Quem você é? O que você tem feito? Como você tem agido e reagido diante dos problemas? Qual é o seu chamado ministerial? Como você é visto pelos de fora da congregação? E o mais importante, como você se enxerga no corpo enquanto membro da igreja? Como você se enxerga? Se faça essa pergunta. Esse é aquele autoexame de consciência que eu falei lá no começo. Faça esse exame. E essas perguntas, as respostas que você se dá, vai mostrar para você como você está dentro do corpo. Essas perguntas é a sua consciência que vai te responder. Se você acha que está tudo bem e não tem por que se comparar com ninguém, está tudo bem, ok? Você está bem, você está firme, está forte, você é uma pessoa humilde, assim, ok. Não precisa você se comparar com ninguém, nem para melhor, nem para pior. Orgulhe-se do que você é. Agradeça a Deus pelo que você é. O nosso valor é igual no corpo de Cristo. Seja pastor, seja presbítero, seja qual for, o valor de cada um é o mesmo. O que muda é a posição, mas isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. A cada um de nós foi dado uma cruz, um fardo a carregar. E esse fardo, ele é leve. Ele é suave, porque foi o fardo que o próprio Cristo nos deu no momento que nós o aceitamos. Ele diz o seguinte lá em Mateus capítulo 11, versículo 10. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso e paz para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, faça essas perguntas e veja de que forma você se enxerga como membro do corpo de Cristo. Tome sobre vós o jugo do Senhor, que é suave e leve. E quando você não puder suportar, seja humilde, peça ajuda, que com certeza Deus vai levantar alguém para te ajudar a carregar esse fardo. E não é um fardo de coisas físicas, mas é o fardo das coisas espirituais. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Oremos. Soberano Deus, Pai eterno, Pai santo, Pai querido, graças te dou, Senhor, mais uma vez, ó Pai, por estar na tua presença, por hoje poder compartilhar algo de bom com os meus irmãos. Por o Senhor estar me usando, ó Deus, como ferramenta, Senhor, para através dos meus lábios a tua palavra ser proferida. Que nessa hora, Senhor, o Senhor possa estar trabalhando nos corações. Que os meus irmãos possam ter recebido essa palavra e que eles guardem, mas guardem com todo amor. E que possamos estar todos os dias nos examinando, para que o nosso eu seja abatido
para que nós venhamos diminuir, para que cada vez o Senhor cresça mais em nós. Nos abençoa, Pai, nos ensina a prosseguir, nos fortalece na caminhada e que possamos, Senhor, andar de mãos dadas um com o outro, porque se um cair, o outro está de pé para levantar. Que sejamos verdadeiramente membros de um único corpo, que funciona na mais perfeita ordem, paz, harmonia e amor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e que ainda irá fazer nas nossas vidas, na nossa igreja, no nosso ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E se eu passar pelo fogo,